O usuário entender que Exato. ele tem que compartilhar, ele tem que aproveitar o que está pronto, não tem que inventar a roda de novo. Alguém já fez isso. Mas é difícil conseguir fazer essa informação circular de uma maneira bem abrangente. Eu acho que sem educação não vai rolar. Isso. E daí é importante demais essa parceria de laboratório, como o Leandro colocou até ontem. Pode até não ter um banco de prompts maravilhoso. Pode até chegar no Teams e colocar alguma forma das pessoas compartilharem e votarem nos prompts. Mas é importante que a instituição toda esteja junto nesse movimento de estratégia de utilização da IA generativa. Boa tarde a todas e a todos. É uma imensa satisfação estar aqui hoje, neste espaço de reflexão e troca de experiências, tão valioso para todos nós, para a Justiça. Meu nome é Francine, eu sou secretária executiva da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o tribunal mais novo do país, né? E tenho a honra de moderar este painel intitulado A Convergência entre Tecnologia e Inovação, um tema que, mais do que atual, é determinante para o presente e para o futuro do nosso judiciário, né? A transformação digital que vivenciamos, ela não se limita a ferramentas ou plataformas. Ela nos convida a repensar a própria lógica da atuação institucional, a forma como comunicamos com o cidadão, como tratamos os nossos dados, como construímos as soluções colaborativas do dia a dia, dos nossos processos, com mais inovação, eficiência, transparência e, principalmente, com acessibilidade. Nesse contexto, então, é com muito orgulho que recebo os painelistas que irão compartilhar conosco as experiências concretas e inspiradoras, oriundas de distintas regiões do país, mas com desafios e propósitos comuns. Então, nesse sentido, eu tenho a honra agora de passar a palavra para Fernanda Montenegro, que é diretora de Tecnologia da Informação da Justiça Federal de Pernambuco, cuja atuação tem contribuído de forma significativa para a modernização e aprimoramento dos sistemas judiciais da 5ª Região. Tenho certeza que este será um painel instigante em que poderemos conhecer experiências práticas, discutir desafios institucionais e vislumbrar vários caminhos. Com a palavra, então, doutora Fernanda. Muito obrigada. Agora foi. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite de participar e estar aqui compartilhando com vocês. Enfim, esses insights, essas experiências, né, que todo ano a gente está juntando aqui a Justiça Federal, as TIs e inovação da Justiça Federal, para navegar cada vez de forma menos sofrida em todo essa onda de mudança, né, da sociedade que a gente vem vivendo, né? Então, como eu participo desse movimento de inovação há 100 anos atrás, né, quando o Piccolo lá começou, e eu dizia para ele, é como se fosse a abelhinha, né, espalhando ali como é que chama? Fomentando a inovação em todos os tribunais, em todos os órgãos. Eu estava lá no TRF na época. E ali, quando esse movimento da inovação começou, o casamento TI e inovação não foi um casamento meio turbulento ali no início, porque muito no início, a inovação surgiu muito como sendo assim, a TI não dá conta, a TI não vai conseguir fazer, né? Não vai conseguir entregar. Então, muitos órgãos pensaram assim, né? Então, vamos ali fazer trabalhar a inovação e começar a fazer algumas soluções em paralelo, porque a TI está lá atolada com, enfim, com compliance, com segurança, com tudo aquilo que nós, diretores de TI, sabemos muito bem que tira o nosso sono. E isso aí foi eu entendo que foi um casamento turbulento, que estamos, na verdade, agora novamente nos unindo, porque não tem como, né? Não tem como a TI viver sem a inovação e vice-versa. Não que a inovação seja só TI, a gente já sabe, isso já foi debatido milhões de vezes, a inovação é muito mais do que TI, e é mudar e repensar formas de trabalho, procedimentos e tal. Mas, nesse mundo que a gente vive, sobretudo com a IA generativa
como vem e como se põe, é muito importante que as TIs participem junto com a inovação desse movimento, para que não haja, assim, no início criou-se muito um fosso entre essas duas áreas, e o que aconteceu era, muitas vezes, em alguns órgãos, o descrédito em relação ao movimento da inovação, porque soluções eram criadas que a TI não conseguia, era impossível escalonar, né, com algumas dificuldades de consideração de pontos de segurança, que é o que tira sempre o nosso sono. Então, é de extrema importância que a gente participe junto, que as TIs estejam junto com a inovação, não só para que a gente consiga pensar as soluções de forma conjunta com as dores que estão sendo levantadas nos laboratórios de inovação, mas que a gente consiga colocar dentro do nosso planejamento, né, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido, né, porque eu sempre, ao longo desses, 19 anos coordenando TI, ou no TRF, ou na Justiça Federal de Pernambuco, e aí, a partir agora de setembro, na Justiça Federal de Pernambuco, eu sempre coloco duas coisas. A gente não pode nunca ser a TI do não. Porque se a gente for a TI do não, principalmente hoje em dia, como até a Natasha comentou hoje de manhã, os meninos comentaram, é muito fácil o usuário ir atrás de uma solução em nuvem, de uma solução qualquer, e criar plataformas de low-code. A gente, de fato, há áreas de negócio que conseguiriam, se a gente não estivesse participando junto, produzir soluções que atendem a dor muito mais rápido do que se for entrar na esteira da TI, com todos os compliance, com tudo aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, é muito importante que a gente esteja participando junto, porque a gente não pode ser a TI do não, porque senão o sim vai ser encontrado em algum canto, porque a gente não pode ser a TI garçom. Eu digo que a TI garçom é aquela TI assim, que chega assim, só com anotando o pedido, né? Então, assim, eu quero isso. Aí a TI, se o usuário pedir uma coisa quadrada, a TI faz quadrado. Olha, mas é porque foi ele que pediu assim. Mas não é assim. A gente tem que, na verdade, entender a dor. O que é que está doendo? E a solução a gente tem que construir em conjunto. Então, assim, eu entendo que qual é o lugar melhor, mais propício da gente entender onde está doendo, né? Onde vão sair as melhores soluções de forma inovadora, independentemente da tecnologia, para o judiciário. É exatamente junto com a inovação. Então, são duas áreas assim, de extrema importância para que a gente consiga, de fato, conseguir a aceleração, né, da prestação jurisdicional para o nosso jurisdicionado. Não tem como andarem apartadas, não tem como soluções saírem, nem a TI, embora, assim, até é importante pontuar que o Gartner já coloca o que foi colocado também mais cedo num painel, que é a TI bimodal. Isso é algo que a gente já vem ouvindo há muitos anos, até antes, né, de todo esse movimento no judiciário, que é muito importante, a TI ter uma área que consiga não só fazer a sustentação, mas que consiga produzir novas soluções. Mas, se isso tudo não estiver alinhado com o local onde estão sendo estudadas as dores que, de fato, vão causar a diferença para o jurisdicionado, a gente vai estar produzindo soluções que não vão entregar valor para o nosso negócio, né? Então, é muito importante esse casamento, né, das duas áreas. E eu entendo, graças a Deus, que eu acho que esse movimento está já convergindo melhor, as áreas já estão conversando melhor, porque algo muito importante está sendo trabalhado, que é a governança de tudo isso, a governança das soluções, né, a governança da inovação é muito importante. A TI participando junto dessas oficinas, dessas dores, entendendo, né? Eu fui agora para a sessão de Pernambuco, logo na outra semana, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi eu quero participar do laboratório da inovação. Então, eu entrei no laboratório, participo das oficinas de café com os diretores, que é onde a gente vai ouvir as dores. E não é dor tipo assim, eu quero uma demanda ABC de TI. É dor tipo, dores mesmo, do dia a dia deles e tal. E dali a gente vai tirando com os diretores de vara, né? Vamos tirando soluções. Podem ser de TI ou não, pode ser simplesmente uma mudança de procedimento, uma sugestão de mudança de resolução, que, de repente, está ali impactando o dia a dia deles, mas que, se a gente TI não estiver fazendo parte desse processo no início, a gente não vai entender onde, de fato, está doendo. E aí termina ficando, às vezes, aquela inovação por inovação. Sabe? É uma tecnologia mirabolante para resolver um problema que, na verdade, não é dor de ninguém. Então, acontece as duas coisas, né? Tanto saíram muitas soluções de laboratórios que a TI não conseguia dar sustentação porque não participou, não estava dentro do planejamento junto, como o contrário também de simplesmente, eu tenho uma solução tecnológica maravilhosa
e aí toma aí, bota em produção, mas, de fato, não resolvia uma dor que estava, de fato, doendo ali naquele, para causar uma mudança, né? Uma transformação no negócio. Então, é daí que eu acho que é de extrema importância a gente trabalhar em conjunto, né? É óbvio que eu sei que é extremamente difícil. Eu estou nessa estrada já há 19 anos. Eu sei que o dia a dia da sustentação de TI, da operação de TI, é muito dolorosa, né? Foi falado hoje de manhã, acho que foi Marlon colocou. A gente chega, já tem uma tonelada de coisa para fazer. Então, a gente vive apagando incêndio, vive tendo problema, mas se a gente não reservar esse espaço para trabalhar junto, de entender o negócio, de trabalhar junto com a inovação, que é onde estão sendo prospectadas as dores, onde, de fato, a coisa vai acontecer, e pegar, a partir dali, daquelas dores, trabalhar o planejamento de TI em conjunto com o planejamento da inovação, com a governança da inovação, aí, de fato, a gente não vai conseguir entregar o que a gente mais precisa e não vai ter a visibilidade estratégica que a TI precisa. Eu senti, há muitos anos atrás, eu participei de um evento desse, eu não me lembro mais qual foi, que eu vi um magistrado dizendo assim, o judiciário brasileiro está... Aquilo me doeu tanto que eu decorei até hoje, hein? Mas faz muitos anos. Graças a Deus. O judiciário brasileiro está repleto de diretores de TI que não entendem nada do que, de fato, está doendo no dia a dia, né, do magistrado, enfim, da vara, dos jurisdicionados. Estão, assim, assoberbados e somente preocupados com compliance, com segurança e tal. E não era mentira, era um fato. Então, a gente precisava fazer alguma coisa de se unir à inovação, e eu sei que tem órgãos onde isso tem mais essa oportunidade e outros não. Por isso, eu estou bem feliz, porque lá na Justiça Federal de Pernambuco a gente tem conseguido andar muito de mãos dadas com a inovação. Recentemente fizemos um evento Abril para a Inovação, onde a gente fez vários enfim, levantamentos, né? Davi participou lá fazendo oficinas, e a gente ouviu, chamou a advocacia, eram usuários internos, externos, advocacia, levantamos várias dores, possíveis soluções. A gente vai ter braço, a TI da gente, sozinha, né, dentro de casa, vai ter braço para fazer? Claro que não. Mas a gente não precisa ficar limitado àquilo ali. A gente precisa pensar, junto com a inovação, as estratégias para atacar aquilo ali. Então, estratégias como parcerias com universidades, que Bruno vai falar, como o Rio Grande do Norte é bem experiente nisso, já há muitos anos trabalha isso. Parcerias com a iniciativa privada por meio dessa nova forma de contratação que o CNJ comentou hoje de manhã, a parte de literacidade em relação à capacitação, treinamento, tudo, como a gente vem fazendo. Até estava conversando com o Matheus, ex-colega do TJ Pernambuco, que fez uma série de treinamentos lá na parte de literacy, enfim, sei lá, IA literacy, letramento digital na área de IA, que é muito importante, e tudo isso a gente vai fazendo em conjunto com o laboratório para poder preparar o usuário para receber as soluções nossas de TI. Né? Eu vou passar agora a palavra aqui para Bruno, que tem em relação a esses braços de como ter força para poder fazer a TI ajudar a inovação por meio das universidades e das parcerias. Tem uma experiência muito grande aqui na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Boa tarde, obrigado, Fernanda. Obrigado também à coordenação do evento, à organização do evento, pelo convite, né, pela oportunidade. De fato, a gente, para atuar nas TIs, né, e em particular no caso lá do RN, ou do mesmo da 5ª Região, atendendo às demandas, né, que chegam, acho que já há algum tempo, né, vem se tentando implementar na forma de alguma organização, de ter um processo, né, mais organizado, mais controlado em termos de gestão de projetos ou melhoria nos processos de trabalho. E isso, ao longo do tempo, foi fervilhando, né, como uma necessidade em busca de achar braços, achar recursos para viabilizar esse atendimento, né, dessas soluções, né, de como propor e como viabilizar essas soluções. A gente não consegue, de uma forma trivial, de uma forma simples, contratar, né, simplesmente mais pessoas e pessoas num nível capacitado, né, ou pronto para resolver as dores. Né? Isso não é uma coisa simples, né, não é rápido. Uma forma que se encontrou, né, e veio junto, por uma boa coincidência, veio junto com o nascimento, com a implantação dos laboratórios de inovação, né, em particular do nosso, lá que foi em 2017, veio junto com esse período também a aproximação da universidade, com a universidade, no nosso caso, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
que, por uma certa também coincidência, estava iniciando um programa de residência. Então, a primeira turma estava sendo executada lá no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal do Trabalho também estava idealizando fazer algo parecido. A Justiça Federal se uniu nessa iniciativa, né, por uma provocação mesmo, por uma defesa do nosso então diretor do foro. E aí iniciou-se um primeiro momento de parceria. A residência em TI, né, era inspirada no modelo das residências médicas e garantia para os estudantes que fossem, né, os chamados residentes, que fossem participar como naquele programa, uma ação de capacitação, de uma pós-graduação, né, em nível de pós-graduação, com convivência prática na instituição e também com a vertente acadêmica, né? Então, ele teria lá as suas 360 horas, né, de formação num nível de pós, além da experiência prática com as práticas que aquela instituição oferecia. No nosso caso da Justiça Federal, a gente já tinha um processo de desenvolvimento mais ou menos encaminhado, né, usando uma metodologia ágil, usando algumas ferramentas de desenvolvimento, e que aquele momento da adoção de uma residência nos forçou, né, provocou na gente a necessidade de padronizar mais ainda. E aí a gente foi em busca, né, de padronizações que já existiam na 5ª Região, ou mesmo no CNJ, adotamos as tecnologias que o CNJ recomendava, então, ou seja, né, Java, Angular, no caso do desenvolvimento, né, de software, e com aquele processo de desenvolvimento ágil, passamos a orientar, né, e encaminhar os processos de trabalho daquela equipe. Isso tudo foi feito só para resolver as dores da TI? Não, né? O Laboratório de Inovação, naquele momento mesmo, já participava, já servia de espaço para que as equipes, né, das áreas FIM, reunidas ali, levantassem, né, fizessem os seus brainstormings relacionados aos problemas que estavam enfrentando. Aquilo tudo virou insumo para a residência. Essa proximidade da universidade, né, através do programa de residência, foi assim, uma questão que, naquele momento, né, funcionou nesse formato. E isso, hoje em dia, a gente evoluiu para um formato diferente. A gente já executou pelo menos 4 turmas de residência no Rio Grande do Norte, mais 2 turmas no âmbito regional, né, que aí atendeu a projetos, interesses de toda a 5ª Região. Só que, evoluindo esse modelo, a gente fez uma transição para um modelo mais associado agora a continuar aquela parceria com a universidade, mas num modelo direcionado aos produtos que a gente quer. Não necessariamente numa turma, né, que tem formação acadêmica, mas numa equipe que está dedicada a desenvolver, seguindo aqueles padrões, seguindo aquela metodologia, produtos de interesse. Então, aí, com isso, a gente ganha, Fernanda, ganha braço, né, para continuar nessa jornada, né, de atendimento às necessidades do negócio. Precisamos dedicar um tempo, esforço, né, concentração, para que aquela equipe tenha a orientação adequada. Né? A gente não vai poder trazer alguém que vem de fora, sem conhecimento do judiciário, né, e colocá-los soltos para desenvolver qualquer coisa. Então, a gente precisa ter especialistas, né, ou prepostos dentro da instituição, seja do negócio, seja da TI, né, a gente não libera o povo da TI também, mas para orientar, porque todas as tecnologias que vão ser usadas, se deixou o cara solto ali um mês, ele vai tentar resolver as coisas sozinho, vai resolver do jeito dele, e a gente vai ter uma surpresa lá no final. Não é uma boa saída. A gente precisa acompanhar sempre, tutorar, né, assim como é uma residência, né, você dedica alguém profissional, com experiência, com conhecimento da arquitetura, das tecnologias, das soluções, para orientar. E isso levou a gente hoje para um modelo em que a gente contrata um desenvolvimento de um produto, né, com inovação, com tecnologia, com a academia, né, sempre como parceira. Isso, para a gente, tem dado uma força, né, tem dado um braço muito forte para que a universidade continue apoiando, quer dizer, desculpa, para que a universidade participe desse processo e a TI continue apoiando o negócio. Né. A gente continua fazendo a operação, aquela operação nos consome 90% do tempo da nossa equipe, mas a gente, né, consegue ajudar mais o negócio a encaminhar. Bruno, excelente essa convergência entre a TI, a inovação e a academia, né? E trazendo os alunos da residência jurídica. Isso é muito importante para a formação do aluno. Eu dou aula há 25 anos na Faculdade de Direito e eu sei o quanto isso é importante justamente lá dentro da Justiça Federal. Muito, muito boa a colocação da Fernanda em relação às dores que são levadas à TI e essa convergência com a inovação. E
Também, Bruno, responsável aí por liderar os projetos inovadores no âmbito da Justiça Federal, alinhando a inovação, a governança e a academia. Bom, dando continuidade, vamos agora ouvir Rogério Abreu de Cunha, analista judiciário da Justiça Federal de Santa Catarina, desde 99, atualmente à frente do Núcleo de Tecnologia da Informação daquela seção judiciária, com uma trajetória sólida no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o judiciário. Com a palavra, então, Rogério. Obrigado, doutora. Boa tarde de novo, gente. Eu tenho uma inveja grande desse projeto de residência do Rio Grande do Norte. Desde a primeira vez que eu ouvi o Dr. Marco Bruno falando dele, a gente já tentou levantar essa bandeira na 4ª região, mas não deu ainda. Pelo menos em Santa Catarina eu tentei, não consegui. De vez em quando eu tento convencer a administração de que é uma boa ideia, porque braço a gente não tem. E aí eu vou fazer diferente um pouco da Fernanda e do Bruno, falar da angústia de quem está do lado que não tem braço, que não tem um programa de residência, para tratar essa questão da inovação. Eu faço parte do Laboratório de Inovação em Santa Catarina também, desde o início. Confesso que no começo eu entrei, eu já estava na direção da TI, eu entrei um pouco por medo do que podia vir, né? O receio de ter que sustentar, alguém jogar no colo mais alguma coisa para a gente fazer, usar um software que que a gente não tinha licença e tinha que licenciar, alguma coisa que a gente precisaria comprar que não estava no planejamento. Mas aos poucos, assim, a inovação vai tomando conta da gente, né? Então a gente deixa um pouco o medo, mas isso sempre fica naquela pulguinha atrás da orelha. Mas é um movimento que não para, né? E as coisas vão crescendo. Na 4ª região, praticamente todas as atividades de todo mundo são realizadas ou dentro do EPROC ou dentro do SEI. Como Santa Catarina não tem uma atuação tão... No SEI, quem trabalha no desenvolvimento, na gestão do sistema é só o tribunal, e o EPROC, a gestão é do tribunal também. A gente tem um membro da equipe de desenvolvimento que atua no EPROC, mas a gente trabalha com outras ferramentas, né? O EPROC não é o foco em Santa Catarina. A gente mantém a JG para o país inteiro, a gente mantém o balcão virtual da 4ª região, a gente mantém o sistema de viagens a serviço, controle de estagiário, tem uma série de coisas que a gente gerencia que são usadas pela 4ª região como um todo ou parcialmente. A febre da IA, no primeiro momento, assim, eu não vou precisar me preocupar com isso, né? Porque a IA vai ter que entrar no SEI, vai ter que entrar no EPROC. Então, se todo mundo está trabalhando lá, eu não preciso me preocupar. Lê do engano. Está cheio de coisa na rua, todo mundo quer mexer em IA, a administração quer usar a IA, e quer usar a IA assim, eu quero usar o ChatGPT, eu quero pesquisar alguma coisa. Vou dar um exemplo. A minha diretora administrativa saiu, não sei se vocês lembram que o TCU promoveu lá a entrega do chat TCU para todo mundo que quisesse, né? Aí ela me mandou uma mensagem, antes de eu ver a notícia, ela me mandou uma mensagem, olha só que legal. Aí eu fui atrás do colega do TCU, assim, cara, como é que funciona isso aqui? Eu quero, né, estão me pedindo já, acho que no dia seguinte, eu estava num evento e tinha um cara do TCU lá. Aí ele assim, não, a gente entrega o código-fonte. Tá, mas o que eu vou fazer com o código-fonte? Eu preciso que tu me dê o conteúdo para a gente poder pesquisar. Não, isso a gente não entrega. Aí eu devolvi essa informação para ela, assim, dá um jeito, te vira. A gente não consegue se virar, não é assim, né? Então, todo dia tem algum usuário que quer alguma coisa com IA. A gente usa Google Workspace, agora, recentemente, o Google começou a liberar Gemini, Notebook LM, essas coisas com recursos adicionais às versões free. E aí os nossos usuários estão vendo essas notícias. A gente não fez divulgação, porque a licença que eles têm não é a que tem os recursos mais avançados, mas os usuários estão perguntando, eu quero usar, me ajuda a usar isso. E aí, se a gente for entregar isso, a gente vai ter que pensar em mudar o licenciamento. Isso vai importar em custo. A administração vai ter que tratar disso. E é uma angústia a gente ficar com isso, não conseguir atender o usuário, não ter braço para ajudar, e não conseguir que a administração tome uma decisão mais efetiva, de dizer, não, vou pagar mais para entregar para todo mundo, por exemplo. Que não é a solução, né? Mas teria uma satisfação imediata, aquela coisinha da dose de droga que tu vai lá e fica feliz e vai tratar.
Como a gente não tem residência, como a gente não tem braço próprio para tratar essas coisas, é muito angustiante a gente não conseguir entregar. E aí a gente acaba caindo nessa questão de ter que contratar licenciamento ou ter que contratar serviço para viabilizar alguma coisa. E aí entra outra coisa que eu queria comentar, que não tem a ver propriamente com inovação e TI, mas está indiretamente ligado, que é a questão orçamentária. O nosso orçamento, pelo menos na 4ª região, de TI, ainda é aproximadamente 70% CAPEX, é grupo 4, é investimento. Só perto de 30% é custeio, e já não tem que chega. Se a gente vai, hoje o mundo virou subscrição, virou prestação de serviço, receita recorrente para os fabricantes. Se a gente precisa contratar serviço, se a gente precisa contratar subscrição, a gente tem que gastar verba de custeio. Se já não tinha verba de custeio, como é que eu faço? Essa evolução vou chamar de evolução, não é certo, mas essa mudança do mundo de TI para um mundo para serviço, né, de saída do investimento para serviço, não está sendo atingida pela mudança do orçamento nosso, né? O nosso orçamento não está representando isso. E isso é um desafio adicional, porque quando a gente precisa contratar um licenciamento, por exemplo, eu tenho a licença do Google, eu posso dar a licença mais cara, mas eu já não tenho orçamento suficiente para... Eu consigo pagar o contrato que eu tenho hoje. Mas se eu tiver que virar a chave e trocar todo mundo que tem uma licença que custa R$ 25,00 por mês para uma licença que custa R$ 75,00 por mês, eu vou triplicar o custo do contrato. Assim, não tem de onde tirar esse dinheiro. Eu tenho até, eventualmente, chega no fim do ano, sobra dinheiro de investimento adoidado. A gente não tem que fazer, né? Estão xingando a gente por causa de fazendo contingenciamento, porque tem restos a pagar, a perder de vista. Mas a gente não tem dinheiro de custeio para pagar essa mudança de mentalidade. Então, eu me sinto num momento de angústia grande de não conseguir entregar as coisas e ter essa restrição. Assim, uma saída seria contratar serviço, seria viabilizar algumas outras coisas, mas o orçamento prende a gente por trás e dificulta muito fazer isso. Muito obrigada, Rogério, por compartilhar com tanta franqueza a realidade vivida na Justiça Federal de Santa Catarina, que não deve ser só lá, né? É um problema que pode ser comum a outros tribunais e outros locais também. A ausência de apoio institucional para projetos, como a residência jurídica em TI, ou até mesmo em relação ao orçamento, ela evidencia que ainda há disparidades significativas entre os tribunais, no que diz respeito à promoção da inovação no judiciário, né? Mas é justamente por meio de espaços como este que nós estamos agora que conseguimos dar visibilidade a essas lacunas, que conseguimos, ao mesmo tempo, inspirar esses avanços, né? Tenho certeza que sua fala plantou, de alguma forma, uma semente importante aí para todos, para que essa pauta possa ser fortalecida, não só no seu tribunal, mas também na nossa realidade, na nossa vida. Então, dando continuidade ao painel, nós vamos fazer agora uma rodada, novamente, com os painelistas, antes do nosso encerramento. Por favor, Fernanda, com a palavra. É bastante importante isso que o Rogério colocou em relação ao orçamento de custeio versus orçamento de investimento. Isso é uma dor geral, né, de toda a Justiça Federal, porque por conta do teto orçamentário, né, inclusive, que não tem exatamente mais o teto, mas vem o contingenciamento, enfim. E a gente tem esse problema de que, normalmente, o orçamento vem muito mais investimento no final do ano do que o custeio, assim, essa mudança de mentalidade, vamos dizer assim, essa inovação orçamentária, para que a gente consiga dar vazão às soluções de IA, principalmente as de IA generativa, onde, na verdade, o arcabouço por trás são exatamente... É tudo custeio. Tudo custeio. Então, existe uma preocupação. A gente viu, quem participou lá do evento em janeiro, que teve lá no TJ Paraná, a gente conversou com muita gente que já está em produção, com muita solução de IA generativa, que na hora que o negócio pega mesmo, o custo fica muito alto para um orçamento, para um tribunal que não está com uma justiça que não está preparado. E é impossível estar, porque, na verdade, a inovação orçamentária, o clique orçamentário não houve. Então, na verdade, a gente tem que ir dosando junto. E daí eu queria pegar esse gancho para colocar como é importante,
demais que a gente esteja participando de todo esse movimento, as TIs estejam participando disso e dessas decisões e dessas estratégias, porque se for criada uma solução ou definida uma solução que é fácil para os usuários começarem, né? Então, eles vão começando, o negócio pega, daqui a pouco já está maravilhoso, fez uma POC, botou numa vara, está tudo lindo, todo mundo está maravilhoso, vai até aí dizer, olha, isso aí é inviável, porque o custo disso é inviável. Então, é muito importante que a gente esteja participando junto, né? Entenda a dor junto com o Laboratório de Inovação, participe das POCs, para que a gente consiga medir onde é que aquilo ali vai parar, consiga trabalhar junto com o mercado para ver, e eu acho que foi... Eu não me lembro quem foi que falou, mas, enfim, para ver que modelo a gente consegue, até financeiramente, trabalhar aquela IA generativa. E é por isso que eu fico... quando começou esse movimento, e de IA, até antes da IA generativa, houve muitos órgãos em que a área de inteligência artificial ficou fora da TI. É muito importante que a inteligência artificial tem as áreas de negócio trabalhando junto, mas ficar fora da TI me preocupa muito, porque é uma coisa que envolve uma estratégia muito maior, uma estratégia orçamentária, uma estratégia tecnológica. Então, é muito importante que a gente esteja... uma estratégia, inclusive, de aculturamento, né, como a gente colocou. E essa parte de... Foi muito falado isso, inclusive, no Congresso de IA em janeiro, que o mais difícil não é a solução tecnológica, é exatamente a parte do aculturamento, né, da AI literacy, dos usuários. E isso aí a TI não vai fazer. É justamente a parceria da TI com a inovação. A inovação tem esse papel de extrema importância e que consegue fazer muito bem, que é exatamente de aculturamento, de fazer a guinada de chave, a virada de chave para que os usuários consigam, de fato, usar da melhor forma, que, inclusive, impacta no orçamento, né? Por conta dessa forma em que a grande maioria das soluções utilizam. Então, aí reforça a necessidade da gente não estar a par de todo esse processo, né? De a gente participar da governança de IA, das definições da governança de IA, da governança das soluções de inovação, que hoje a maioria vai passar pelo uso da IA generativa. Que a gente esteja participando junto, para que depois a gente não consiga sair do outro lado, não consiga não sair do outro lado. Né? Eu queria aproveitar um gancho também da fala do Rogério, que, ao mesmo tempo que chegou, né, essa solicitação de experimentar o chat TCU e viabilizar, a mesma coisa, o mesmo recado chegou, acho que antes das notícias, lá para a gente também fazer esse teste. E, mais uma vez, a gente não tinha isso, né, no radar ou no plano de uma residência. Isso foi tentado ser tratado com a equipe interna. Então, a gente até teve acesso ao código, né, foi, né, debulhar, e a ferramenta parece, pelo menos assim, em termos da documentação, que não é tão vasta, que foi entregue. É uma ferramenta excelente, mas a gente não passou, acho que uns 2 meses tentando viabilizar, implantou vários serviços, mas não conseguimos concluir a implantação. Isso porque a gente não tem esses braços, né, tranquilos, a pessoa que está na residência, né, ele vai estar dedicado àquela missão, ou o colega que está num projeto de pesquisa já sabe, desde o início da contratação, qual é o produto que ele tem que desenvolver, enquanto que o colega que ficou com essa missão, ele trata isso, mas, né, uma série de outras... Várias outras coisas ao mesmo tempo, né? 25 aplicações no mês que ele tem que manter junto com os demais colegas da área de desenvolvimento. A equipe da gente é muito pequena. Tem hoje, acho que, a gente tinha um estagiário e um servidor, né, analista na área de IA. Enfim, não conseguimos viabilizar o chat TCU, parecia ser uma boa promessa, e depois teve o Assis, que é outra solução boa e que poderia transformar-se, né, numa solução institucional, mas também ainda não foi viabilizado. Enfim, as demandas são muito frequentes, né, mas a gente sofre, carece também um pouco dessa dificuldade de quando a demanda chega, né, sem termos um pouco dessa infraestrutura, a gente, obviamente, não consegue entregar de forma tão ágil, assim, reconheço e me solidarizo, porque essa mesma dor também nos afeta, né, constantemente. Para dar um outro exemplo de parceria que foi viabilizado recentemente, já, né, dando só uma deslocada de volta para o tema da residência, é que, ao longo do último ano, né, acho que justamente no finalzinho de 2024, iniciou-se um programa de mestrado, né, oferecido pela seção judiciária para servidores lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação, né, não tem exatamente um cunho de TI. Mas, dos 15 alunos que são bancados, acho que até o Marcos Vinícius está aqui, também faz parte, enfim, é um dos alunos lá da turma, mas dos vários projetos que foram sugeridos, né, acho que pelo menos uns 8 têm um viés de desenvolver uma ferramenta de solução tecnológica, né, desenvolvimento de software.
E para essa questão, né, mais uma vez, a gente tem que ficar de olho, né, tem que ficar ali digamos, na gestão, né, do que vai ser entregue, mas, ao mesmo tempo, houve uma iniciativa da própria Justiça de contratar, né, junto dessa parceria do oferecimento do mestrado, contratar desenvolvedores para trabalhar naquelas soluções. A gente não teria braço de atender isso. Desenvolver 8 softwares, 8 projetos novos com a equipe interna da Justiça Federal em 6 meses, que é o tempo que os mestrandos têm lá para aprontar, né, suas ideias, transformar suas ideias em produto. Isso é uma oportunidade, né, isso é uma iniciativa não só louvável, não só pelo mestrado, né, pela formação dos servidores, mas pelas ideias, pelas dores que eles têm, né, em relação ao negócio. Cada um, a gente já está fazendo uma fase de uma triagem, né, desses projetos, e todos representam muito bem as dores do colega lá da área de finanças, que precisa de uma IA, né, uma IA generativa, né, para aconselhar na geração dos produtos de contratação, um outro que é da área de gestão de pessoas, um outro que é sobre, né, o letramento, né, o treinamento das pessoas sobre o próprio PJE, que não é nem necessariamente sobre, né, algo assim muito diferente, mas ao receber um servidor novo, como é que ele vai ser orientado sobre os processos de trabalho de uma unidade jurisdicional. Enfim, a Justiça, né, o órgão acabou, né, bancando essas iniciativas e está ajudando, através do mestrado, a entregar aquilo ali como produto, mais uma vez, com o acompanhamento da gente, né, não dá para deixá-los sozinhos nessa iniciativa. Eu vou aproveitar, então, puxar essa parte da educação, né? Realmente, eu acho que a gente precisa trabalhar, investir em educação dos usuários. Esse volume absurdo de pedidos que a gente tem recebido, tratando de IA, e IA, a Fernanda falou bem no começo, né? Inovação não é sinônimo de TI. Dá para fazer inovação com caixa de sapato, se quiser. Mas normalmente tem uma tecnologia envolvida. No mundo de hoje é muito difícil alguém pensar alguma coisa, alguma inovação que não pode, pelo menos, ter algum reflexo em TI. E a IA é a tecnologia da vez para essas coisas. Então, está na boca de todo mundo, não só dentro do judiciário. Então, as pessoas têm vontades, elas querem usar, mas elas não entendem isso. E nós não sabemos explicar. Né? Quem vai ensinar isso não é a gente. Não tem. Pode ser que algumas pessoas até tenham, mas não é a nossa atribuição, não é o nosso conhecimento explicar isso. Então a gente precisa que os nossos usuários sejam ensinados sobre IA, sobre eventualmente algumas outras tecnologias, para que eles tenham noção dessas coisas. Porque a gente se instrui, a gente tem a facilidade maior para ser instruído sobre um assunto desse. Mas o usuário não. Né? A gente tem uma briga grande entre a área judiciária e a TI. Até a área judiciária acha que a TI é uma caixa preta, a gente acha que o direito é uma caixa preta. Essa briga, né, o lado mais fraco somos nós. Mas eles precisam aprender sobre isso, a gente precisa ter alguma forma de fazer isso, sei lá, palestra, capacitação específica. A gente tem, né, foi mencionado aqui o exemplo do TJ de Santa Catarina, que é um exemplo fantástico, né? A gente precisa tentar viabilizar essas coisas, não necessariamente para diminuir o ímpeto das pessoas ou diminuir a quantidade, não. O doutor mais cedo falou das ideias malucas que surgem todo dia, né? Elas cada vez surgem em maior quantidade e mais rapidamente, e elas estão caindo na nossa cabeça. E muitas dessas ideias malucas chegam sem um mínimo conhecimento técnico ou algum conhecimento que permita a gente dar uma sequência, a gente tocar o trabalho, ou até conversar com o demandante, com o usuário sobre isso. Ele vem com a ideia de que todo mundo usa o ChatGPT, por que eu não posso usar? Eu quero usar o ChatGPT para resolver meu problema. E aí a gente tem que baixar um PDF para subir no ChatGPT, o cara quer usar a conta particular dele para fazer isso. Então, tem todos esses problemas que a gente já conversou bastante aqui. Então, acho que educação é um ponto importante que a gente precisa trabalhar. E é difícil para a gente de TI, pelo menos na nossa realidade, na realidade que eu enxergo, é difícil a gente provocar isso. A gente não tem costume de provocar isso. Eu acho que a gente precisa dar uma virada aí, dar uma provocada para a administração ir atrás de eventos de capacitação, de promover. Não sei se no nosso caso, acho que o mestrado seria um pulo muito grande, já que a gente não consegue nem a residência, né? Mas
Acho que é bastante importante fazer com que os usuários tenham um entendimento melhor do que são as tecnologias, e nesse momento é IA. Não adianta, não tem como fugir. Não estou querendo ensinar BI para o usuário, não vai fazer muita diferença para ele. Entender algum fundamento de IA, entender as repercussões do que ele está fazendo ali, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante. O Rogério, até complementando aí, já encerrando, né, para o final, lá na Justiça Federal de Pernambuco, o nosso laboratório de inovação tem um DNA fundamentalmente humano. Nossa equipe de TI é pequena, a gente agora está conseguindo triplicar, né? Conseguimos mais 3 pessoas, mais 2 na área de desenvolvimento, Vinícius agora triplicou a equipe. Então, assim, mas justamente a gente participando de tudo isso e mostrando a necessidade, a gente tem conseguido alguns avanços importantes, mas assim, o nosso laboratório de inovação, o DNA são as pessoas, o forte é exatamente essa parte de preparação do usuário. Então, a gente está com um projeto chamado Observatório da Inteligência Artificial, onde a gente trabalha algumas vertentes. Uma, capacitações na área de IA, que a gente fez na época em parceria com o TJ Pernambuco. O Matheus está aqui, que não é mais TJ, mas está aqui. Foi bem interessante, treinamos todas as varas, todos os interiores e tudo, para o AUE diminuir. E, em paralelo, esse projeto Observatório de IA, o Dr. Jaime, que é o juiz coordenador do laboratório, ele faz oficinas focadas para prompts de criminal, aí depois outra para assessores, né? Prompts de criminal, prompts de, enfim, de todos os outros tipos de vara, está começando agora, que é justamente para preparar, para que, enquanto isso, a gente da TI consiga, junto nessa estratégia, trabalhar qual é a melhor forma da gente entregar alguma coisa no curto prazo, porque a solução, o Assis ou o que for, mirabolante, a gente talvez não vai conseguir no curto prazo, mas o usuário não tem como esperar. Então, a gente tem outras alternativas, bancos de prompts, né? Tem me deu um branco agora. O Apoia, né, do CNJ, que a gente está começando a divulgar lá internamente, mas se o usuário não estiver preparado para isso, ele não vai conseguir usar aquilo ali direito, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito nessa linha, muito forte, junto com o Laboratório de Inovação, nessa parte de capacitação. Quanto custa isso aí? Quanto para levar para Santa Catarina? É free. Não, só para dar um exemplo rapidinho. Ontem, a gente estava aqui já no evento, e eu recebi um pedido de um usuário de um gabinete de juiz que queria um apoio nosso para testar o notebook LM para algumas ações no gabinete, mas não queria divulgar isso para ninguém, porque o juiz estava de férias, e ele queria fazer aquilo acontecer para quando o juiz voltasse poder mostrar alguma coisa já encaminhada. Então, esse espírito também importa nessa capacitação, né? O usuário entender que Exato. Ele tem que compartilhar, ele tem que aproveitar o que está pronto, não tem que inventar a roda de novo. Alguém já fez isso, mas é difícil conseguir fazer essa informação circular de uma maneira bem abrangente. Acho que sem educação não vai rolar. Isso. E daí é importante demais essa parceria do laboratório, como o Leandro colocou até ontem. Pode até não ter um banco de prompts maravilhoso. Pode até chegar no Teams e colocar alguma forma das pessoas compartilharem e votarem nos prompts. Mas é importante que a instituição toda esteja junto nesse movimento de estratégia de utilização da IA generativa. Bom, chegamos ao fim deste painel, né, com a certeza de que o diálogo entre a tecnologia, a inovação, a academia, a capacitação no judiciário, ele não é apenas inevitável, não é apenas necessário, mas ele é inevitável, né? As experiências aqui, elas nos mostram fraquezas, elas nos mostram deficiências, nos mostram sonhos, dores e persistências, desafios, enfim, né? A fala dos painelistas Fernanda Montenegro, Bruno dos Santos Fernandes e Rogério Abreu nos trouxe contribuições riquíssimas, tanto no campo da gestão, quanto no campo do desenvolvimento, das soluções, das ideias e da vivência de cada tribunal, né? Agradeço imensamente aos nossos painelistas pela generosidade em compartilhar aí essas experiências, ao público pela escuta atenta, por essas reflexões, e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada.